Quem imaginaria que uma simples multa por excesso de velocidade poderia virar o encontro mais emocionante da vida de um policial? O que ele vê no banco do passageiro muda tudo em um instante. Uma mulher, com o rosto marcado pela preocupação e usando roupas de enfermeira ainda manchadas pelo longo plantão, dirige em alta velocidade por uma estrada quase deserta. Suas mãos apertam o volante enquanto o suor escorre pela testa. No banco de trás, um menino de 10 anos está deitado, pálido e ofegante. Ele tenta dizer algo, mas a fraqueza o impede. A mulher olha pelo retrovisor com o coração apertado e murmura: "Aguenta firme, meu amor. Estamos quase lá." De repente, o som de uma sirene ecoa na estrada. Luzes azuis e vermelhas piscam atrás do carro. Ela solta um gemido desesperado. Não, justo agora. Sem escolha, ela encosta o carro. Um policial sai da viatura, sua postura firme e autoritária, aproximando-se devagar. "Senhora, você sabe a velocidade que estava dirigindo?" Ela tenta responder, mas sua voz sai entrecortada pela urgência. "Por favor, eu sei que ultrapassei o limite, mas meu filho está muito doente. Ele precisa de um hospital agora." O policial observa a mulher e percebe seu uniforme de enfermeira. Sua expressão endurecida vacila, mas ele mantém o tom firme. "Documentos, por favor." O olhar dela se torna suplicante. Ele está com muita febre e dificuldade para respirar. "Não podemos perder tempo." O policial, ainda com a mão estendida para pegar os documentos, olha para o banco de trás e vê o menino. Algo naquele olhar frágil e desesperado mexe com ele, mas ele continua impassível. Pelo menos, por enquanto. Felipe pega os documentos com calma, mesmo diante da urgência que a mulher claramente demonstra. Ele ilumina a carteira de motorista com a lanterna, e o nome que aparece na frente dele faz seu coração disparar: Camila Martins. Ele congela por um momento, sua mente sendo inundada por memórias de um passado que ele tentou enterrar. Ele olha novamente para a mulher no carro. O rosto dela está diferente, mais cansado, mais marcado pelo tempo. Mas agora ele reconhece. "Camila, é você?" pergunta a voz baixa, quase um sussurro. Camila levanta os olhos rapidamente, surpresa. Seus olhos encontram os dele, e por um instante ela parece tão chocada quanto ele. "Felipe?" Ela murmura sem acreditar. O silêncio entre eles dura apenas um segundo, mas parece uma eternidade. O som da respiração difícil do menino no banco de trás os traz de volta à realidade. "Felipe, por favor, eu sei que isso é um choque, mas meu filho, ele está muito doente. Preciso levá-lo ao hospital agora." Camila implora, a voz desesperada. Felipe tenta se recompor, mas seu olhar não consegue deixar de vagar para o menino no banco de trás. Ele percebe algo nos traços da criança, algo familiar que faz seu peito apertar. "Quantos anos ele tem?" Felipe pergunta abruptamente, ignorando as palavras dela por um momento. Camila hesita, como se soubesse que aquela pergunta carregava um peso maior do que deveria. "Ele tem 10 anos, ela responde com a voz mais baixa. O coração de Felipe dispara novamente. 10 anos, exatamente o tempo desde a última vez que ele e Camila se viram. Ele sente como se o chão estivesse desaparecendo debaixo dos seus pés. Ele é meu filho?" Ele pergunta, a voz cheia de incredulidade e dor. Camila hesita novamente, mas sabe que não pode mentir naquele momento. "Sim, Felipe, ele é seu filho." O mundo ao redor de Felipe parece parar. Ele olha novamente para o menino, que agora geme baixinho, e a realidade o atinge como um soco. Ele sente uma mistura de raiva, culpa e tristeza, mas também sabe que não há tempo para isso agora. Ele respira fundo, tentando recuperar o controle da situação. "Entre no carro e me siga, Camila. Eu vou escoltar vocês até o hospital." Camila nem pensa 2 vezes. Ela volta ao volante enquanto Felipe corre para sua viatura e liga as sirenes.
Pela primeira vez em 10 anos, ele está fazendo algo pelo filho que nunca soube que tinha. E ele não pretende falhar. Felipe acelera com as luzes da viatura piscando, abrindo caminho pela rodovia, enquanto Camila o segue de perto. A tensão dentro do carro é quase palpável. Na viatura, Felipe mantém as mãos firmes no volante, mas sua mente está em um turbilhão. Ele mal consegue acreditar no que acabou de descobrir. O menino que luta para respirar no banco de trás é seu filho. Através do rádio, ele entra em contato com a central. Aqui é o sargento Felipe. Estou escoltando uma emergência médica ao Hospital Central. Solicito prioridade nos semáforos e apoio no controle do trânsito. A resposta da central chega imediatamente. Entendido, sargento. Suporte enviado. Felipe sente o peso da situação em seus ombros. Ele olha pelo retrovisor várias vezes, vendo o carro de Camila logo atrás. A mulher que ele amou e perdeu, agora dirigindo com lágrimas nos olhos para salvar a vida do filho que ele nunca conheceu. Dentro do carro de Camila, o ambiente é ainda mais tenso. Ela olha constantemente para o banco de trás, onde Lucas está pálido e gemendo. Aguenta firme, meu amor. Estamos quase lá. Sua voz tenta soar confiante, mas está cheia de desespero. Quando um congestionamento surge à frente, Felipe age rapidamente. Ele estaciona a viatura no meio da estrada, salta do carro e começa a gesticular para que os motoristas abram caminho. Sua postura é firme e autoritária, mas seu coração está acelerado como nunca antes. Ele volta correndo para a viatura, respirando fundo para manter o foco, e acelera novamente, com Camila logo atrás. Agora, mais do que nunca, ele sente que precisa fazer algo para compensar o tempo perdido. Não vou perder esse garoto. Não vou falhar com ele ou com ela. Felipe murmura para si mesmo enquanto aperta o volante. Quando finalmente chegam ao Hospital Central, uma equipe médica já os espera na entrada, graças ao aviso de Felipe pelo rádio. Ele salta da viatura ao mesmo tempo que Camila estaciona. "Por aqui! Rápido!" Felipe grita para os enfermeiros, correndo em direção ao carro dela. Camila sai apressada, pegando Lucas nos braços com a ajuda de Felipe. O menino está ainda mais fraco, mal conseguindo abrir os olhos. Ele está com muita febre e dificuldade para respirar, Camila explica desesperada. Os enfermeiros colocam Lucas em uma maca e o levam para dentro. Camila corre atrás deles, mas antes de entrar, ela para e olha para Felipe. "Obrigada por isso", ela diz com lágrimas nos olhos. Felipe não consegue responder. Ele apenas acena com a cabeça, sentindo o peso de uma culpa silenciosa por não estar presente. Durante os últimos 10 anos da vida daquele menino, ele tenta segui-la, mas é interrompido por uma enfermeira na entrada. Apenas os familiares diretos podem entrar. Felipe respira fundo antes de responder, com uma firmeza que surpreende até a si mesmo. "Eu sou o pai dele." A enfermeira hesita por um momento, mas Camila se vira e confirma. "Ele é o pai. Deixe-o entrar." Pela primeira vez, Felipe atravessa aquela porta não como um policial, mas como um pai determinado a estar presente na vida que ele acabou de descobrir. Dentro do hospital, Felipe e Camila aguardam na sala de espera enquanto Lucas é levado para a emergência. O silêncio entre eles é pesado, cheio de perguntas não respondidas. Felipe tenta encontrar as palavras certas, mas não consegue segurar a mistura de emoções que o consome. "Por que, Camila?" Ele finalmente quebra o silêncio, olhando para ela com olhos cheios de dor. "Por que você nunca me contou sobre ele?" Camila cruza os braços, como se estivesse tentando se proteger das acusações. "Não era simples assim, Felipe. Você sabe como era a nossa vida naquela época. Nós brigávamos o tempo todo, e você só se preocupava com o trabalho. Eu achei..." Ela pausa, respirando fundo. "Achei que seria melhor para ele." "Melhor para ele?" Felipe retruca, a voz ficando mais alta antes que ele controle o tom. "Você acha que criar um filho sem o pai era o melhor para ele?"
Camila sente o peso das palavras e olha para o chão, lutando contra as lágrimas. Eu fiz o que achei certo, Felipe. Você nunca me procurou. Depois que nos separamos, como eu podia confiar que você estaria lá por nós? As palavras dela atingem Felipe como um golpe. Ele sabia que após o divórcio se afundou no trabalho e se afastou de tudo que o conectava ao passado. Mas agora o arrependimento é quase insuportável. Eu merecia saber, Camila. Ele merecia saber. Felipe insiste, a voz embargada. Camila finalmente olha para ele, com lágrimas nos olhos. E o que você teria feito? Você estava tão focado em subir na carreira que mal tinha tempo para nós dois. Eu sabia que você amava ser policial, mas amar sua família, isso sempre ficou em segundo plano. Felipe tenta responder, mas é interrompido por uma médica, que entra na sala. Vocês são os pais de Lucas? Ambos se levantam ao mesmo tempo. Sim, Camila responde, enquanto Felipe acena com a cabeça. O estado dele está estável no momento. Conseguimos reduzir a febre e estabilizar a respiração, mas ele precisa ficar em observação. Ele teve uma infecção grave, mas felizmente vocês chegaram a tempo. Camila leva a mão ao peito, aliviada, enquanto Felipe fecha os olhos, como se estivesse agradecendo em silêncio. Podemos vê-lo? Ele pergunta. Sim, mas apenas por alguns minutos. Ele ainda está muito fraco. Eles seguem a médica até o quarto. Ao entrar, encontram Lucas deitado, pálido, mas acordado. Seus olhos se abrem lentamente ao ouvir a voz de Camila. Mamãe! Ele murmura com dificuldade. Estou aqui, meu amor. Você está salvo agora. Camila segura a mão dele, tentando conter as lágrimas. Felipe se aproxima devagar, sentindo uma mistura de nervosismo e emoção. Lucas olha para ele com curiosidade. Quem é ele, mamãe? O menino pergunta com uma voz fraca. Camila hesita, olhando para Felipe antes de responder. Ele é seu pai, Lucas. Os olhos do menino se arregalam levemente, enquanto Felipe ajoelha ao lado da cama, tentando segurar as lágrimas. Oi, campeão. Eu sou seu pai. E eu prometo que nunca mais vou deixar você sozinho. Felipe permanece ajoelhado ao lado da cama, segurando a pequena mão de Lucas. O menino o observa com curiosidade, mas também com uma certa timidez. Ele não entende bem quem é aquele homem, mas há algo no olhar dele que o faz sentir segurança. Você é mesmo meu pai, Lucas? Pergunta com uma voz fraca, mas cheia de uma inocência que corta o coração de Felipe. Felipe engole em seco, sentindo o peso da pergunta. Ele não quer mentir, nem esconder o que sente. Sim, Lucas, eu sou seu... pai, e... Me desculpe por não estar aqui antes. Lucas olha para a mãe, como se buscasse confirmação. Camila sorri suavemente, acariciando o cabelo do menino. Ele está dizendo a verdade, meu amor. Ele é seu pai. O menino hesita por um momento, mas depois aperta levemente a mão de Felipe, como se quisesse sentir se aquilo era real. Você vai ficar aqui comigo? Lucas pergunta, a voz cheia de vulnerabilidade. Felipe sente as lágrimas queimando seus olhos, mas ele sorri, tentando passar confiança. Vou sim, vou ficar com você o tempo que precisar. E depois também. Camila observa a interação em silêncio, com uma mistura de emoções. Por anos, ela temeu como seria esse momento, mas agora percebe que Lucas e Felipe têm uma conexão natural, algo que nem o tempo nem as circunstâncias poderiam apagar. De repente, uma enfermeira entra no quarto para verificar os sinais vitais de Lucas, interrompendo o momento. Ele está melhorando bem rápido, a febre já reduziu bastante. Acho que um herói pequeno como ele vai ficar ótimo em pouco tempo. Lucas sorri levemente, ainda fraco, mas é a primeira vez que Felipe vê o filho sorrir. E isso faz algo dentro dele se aquecer. Quando a enfermeira sai, Felipe olha para Camila. Eu quero fazer parte da vida dele, Camila. Não importa como, mas quero estar presente. Camila cruza os braços olhando para o chão, pensativa. Felipe, eu sei que você quer isso agora,
Mas estar presente não é só um desejo, é uma responsabilidade. Você precisa provar que está aqui por ele, e não apenas porque se sentiu culpado. Felipe assente, aceitando as palavras dela. Ele sabe que terá um longo caminho para construir a confiança entre eles, mas está disposto a enfrentar isso. Ele se vira para Lucas novamente e diz: Campeão, quando você sair daqui, quero que a gente passe mais tempo juntos. Tem muita coisa que quero conhecer sobre você. Lucas sorri levemente. Você gosta de futebol? Felipe ri. Gosto, sim. Quem é o seu time? Flamengo! Lucas responde com mais entusiasmo. O que faz? Camila ri pela primeira vez desde que chegaram ao hospital. Aquele pequeno momento de normalidade traz um alívio para todos. Pela primeira vez, Felipe sente que pode haver um futuro para eles como uma família, mesmo que o caminho para isso seja longo. Após o pequeno momento de descontração, o silêncio retorna ao quarto, mas agora é mais leve, menos pesado. Felipe permanece ao lado de Lucas, observando cada detalhe do menino, o formato do rosto, o jeito que ele sorri, até o som da sua voz. Ele percebe que está olhando para uma versão mais jovem de si mesmo, mas com algo a mais: a força e a doçura de Camila. Lucas começa a fechar os olhos, lentamente exausto, mas antes de dormir murmura: Papai, você vai mesmo ficar aqui? Felipe segura a mão dele com mais firmeza e responde com toda a sinceridade que consegue reunir: Vou, filho, sempre que você precisar. Camila observa. A cena do outro lado do quarto, os braços cruzados e o coração dividido. Ela sabe que Felipe parece sincero, mas os anos de ausência ainda pesam em sua memória. Ela se aproxima lentamente, encostando-se à parede ao lado dele. Ele gosta de ouvir histórias antes de dormir, sabia? Camila diz suavemente, olhando para Lucas, que já está quase dormindo. Felipe sorri, absorvendo cada detalhe que ela compartilha. Parece que tem muita coisa sobre ele que eu preciso aprender. Camila suspira, sem esconder a exaustão emocional. Felipe, eu não sei se consigo confiar em você de novo. Não é só sobre mim, é sobre ele. Eu não quero que ele se machuque. Felipe se levanta devagar, mantendo a voz baixa para não acordar Lucas. Eu entendo, Camila, e sei que não posso mudar o passado, mas posso mostrar com cada dia daqui para frente que estou aqui por vocês dois. Camila o encara, tentando ler a sinceridade em seus olhos. Ela vê algo diferente. Talvez a maturidade que faltava anos atrás, ou talvez o peso da culpa transformado em responsabilidade. Tudo bem, Felipe. Você quer fazer parte da vida dele? Mostre. Mas isso não vai ser fácil. Eu não espero que seja fácil, mas vou tentar. Ele responde com firmeza. Enquanto os dois conversam, uma médica entra no quarto para fazer um último check-up. Lucas está respondendo bem ao tratamento. Ele vai precisar de alguns dias de observação, mas está fora de perigo. Vocês chegaram a tempo. A notícia traz alívio imediato. Camila sorri para a médica, agradecida, enquanto Felipe abaixa a cabeça, respirando fundo, como se um peso tivesse sido tirado de suas costas. Ao saírem do quarto para dar espaço à equipe, Felipe se vira para Camila. Eu vou dar um jeito nisso, Camila. Seja o que for necessário. Camila não responde de imediato, mas pela primeira vez há um lampejo de esperança em seus olhos. Só não prometa nada que você não possa cumprir, Felipe. Ele a observa enquanto ela volta para junto de Lucas. Naquele momento, Felipe entende que precisa começar do zero. Não apenas como pai, mas como homem, para merecer a confiança de sua ex-esposa e de seu filho. Do lado de fora do hospital, enquanto a noite avança, ele olha para o céu estrelado e faz uma promessa silenciosa. Eu não vou falhar com eles de novo. Essa história mostra como, às vezes, o destino cria caminhos inesperados para reconectar pessoas que o tempo e as circunstâncias separaram. Você acha que Felipe conseguirá provar que pode ser o pai que Lucas merece,
Deixe sua opinião nos comentários e inscreva-se no canal para mais histórias emocionantes como essa.